ela assiste um parto e contam pra ela que a mulher não estava sentindo dor, que ela não ia se lembrar daquele momento que ela deram um remédio pra ela. Ela achei que aquele era o tipo de droga que só um homem poderia ter inventado. Ali estava uma mulher passando por um grande tormento, que não gemeria daquele jeito se não tivesse, obviamente, sentido cada espasmo de dor. E ela voltaria para casa e faria outro bebê, porque a droga faria esquecer de como a dor tinha sido terrível. Aí olha isso aqui, ó. Tudo isso enquanto, numa parte secreta de seu corpo, aquele corredor de aflição continuaria sua espera, longo, escuro, sem portas nem janelas, pronto para abrir-se e devorá-la mais uma vez. Cara, crianças, o próprio parto, ela fala muito de bebês o tempo inteiro. Ela fala muito sobre como ela não se impressionou quando ela viu bebês fetos, né, em jarras, assim, lá na faculdade de medicina. Esta temática perpassa a obra inteira e lá na frente, obviamente, terá suas consequências para a personagem, né? A rejeição da maternidade, até o ponto em que ela percebe que o problema dela, é o medo de ser mãe. Então ela pede, meio que de forma legal, um acesso ali para tomar anticoncepcional, contraceptivo. Porque, teoricamente, se o medo dela era de ser mãe, essa questão dela com a pureza, com a purificação, essa questão dela com os homens, com a maternidade, tudo isso seria solucionado se ela não tivesse mais esse medo de ser mãe, né? Então, é só isso, é só você tomar um anticoncepcional, aí você não vai ter mais medo de engravidar e você vai poder resolver a sua questão com sexo, a sua questão bizonha, histérica, neurótica, com purificação, dessa forma, tomando comprimidinhos e tudo mais. Ó, em essência, é essa formação psicológica da personagem. Em essência, é assim que nós já conhecemos. Então, nós já encontramos assim, neste ponto de dissolução total, né? Neste ponto em que ela não vai conseguir resolver tudo isso e vai começar a tentar de diversas vezes, de diversas formas, se defenestrar. E ela não vai conseguir. As primeiras vezes que ela tenta, ela não vai conseguir e ela vai continuar meio que presa, então, neste vórtice do ressentimento no qual ela foi lançada. Quando ela finalmente consegue, né, quando ela finalmente acha um jeito ali de fato conseguir, ela não consegue, no final das contas, mas assim, ela tenta realmente e ela vai parar no hospital psiquiátrico e daí a segunda parte do livro pra frente é ela nesse hospital psiquiátrico, em vários hospitais psiquiátricos, com vários pacientes desse hospital psiquiátrico, e um deles é, inclusive, uma menina que ela, aí já entra a narradora, a Sylvia Plath vai apresentar esta menina muito abertamente como sendo o duplo da Esther. Aí eu peço que os meninos saiam da sala aqui, pra gente poder conversar sério aqui. A tentativa de construir um duplo para a personagem quando ela está no hospital psiquiátrico é uma tentativa falha, porque se aqui a gente tem um romance autobiográfico, a própria Sylvia Plath, obviamente por motivos óbvios, não entendeu o que estava acontecendo com ela. Então a primeira parte do romance é uma parte muito verdadeira e muito crua e que captura esta pessoa presa nesta neurose, preso neste orgulho satânico, preso neste ressentimento, nesta condição terrível e dissociativa de não poder nem ser o que queria ser e nem voltar ao que era antes, exatamente porque isto é muito visceral, isso estava acontecendo, isso faz parte do que a própria autora possivelmente estava vivendo. E o próprio duplo criado aqui no início dessa trama parece ser um duplo muito natural, né? Então,
não foi intencionalmente feito. A Doreen aqui não é uma coisa que o escritor pensa, bom, eu vou fazer isso daqui para servir como um modelo possível, a partir do qual minha personagem vai se alimentar e vai retroalimentar esse ressentimento, essa inveja e tudo mais. Tanto que tem muita controvérsia se isso aqui é um duplo mesmo, se essa mulher existe ou não existe. Eu achei, na verdade, um post do Reddit falando que não existe e de resto eu não achei mais nada, né? Aquelas coisas que uma mente neurótica enxerga no livro e que outras mentes neuróticas acabam percebendo também. Agora, do meio do livro para frente, que seria ou a resolução do problema com a identificação da causa e a superação disso de um jeito ou de outro, porque eu já falei pra vocês que eu não achei nenhuma personagem consumida pelo orgulho satânico que conseguiu superar esse problema. Eu nunca achei nada, nenhuma. As únicas personagens que a gente achou assim foi que a Cassie mandou lá no grupo do Telegram, que foi o Pip, de Grandes Esperanças. Mas mesmo assim, ele é homem, é uma espécie diferente de orgulho satânico que tá apossado dele. Mas tirando isso, todas as personagens contaminadas por isso aqui têm o mesmo destino que Madame Bovary, tem o mesmo destino que o homem do subsolo, por exemplo, que é o homem clássico por excelência, contaminado por essa neurose. Então, o desfecho lógico, o desfecho narrativo dessa personagem aqui seria o mesmo desfecho de Emma Bovary, caso ela não conseguisse entender o que estava acontecendo com ela. Caso ela não conseguisse achar a graça de alguma forma. E ela não entendeu, né? Da segunda parte pra frente, ela não entende. Então ela vai lá pra esse hospital psiquiátrico, ela claramente não sabe o que está acontecendo com ela. Claramente ela está cada vez mais e mais afundada nessa loucura, né? Passando por tratamento de choque e tudo mais. Mas aí, a escritora cria um duplo para ela, que não é um duplo real, que não funciona mais como funciona no início do livro, porque aqui a gente já tá falando de um wishful thinking, entende? De uma tentativa de resolução de um problema através de uma projeção que não vai funcionar nem na literatura e nem no mundo real. Não vai funcionar. E daí a personagem é salva, tá? De forma forçada. E dá-se a entender que essa personagem eventualmente vai casar e eventualmente vai ter filhos e vai resolver esse problema. Isso aqui vai ser só uma espécie de pesadelo na vida dela. A época que eu passei em Nova York, que foi horrível e eu acabei indo parar no manicômio. E na vida real, a autora vai escrever isso daqui e não vai conseguir sair disso, né? Pois é, ia ter continuação. Não ia ter continuação, porque isso aqui não existe. O final desse livro não existe. A continuação teve, entende? A única continuação possível aconteceu, infelizmente. Por quê? Os pecados angélicos são os pecados mais graves por um motivo. A inveja, a soberba e o orgulho são os pecados mais graves exatamente porque eles são os mais destruidores, os mais consumidores e um dos mais difíceis de você escapar deles. Porque é muito difícil alguém contaminado por isso aqui, primeiro, entender o que está acontecendo, identificar de forma sincera este pecado que a está consumindo e, pior ainda, conseguir se redimir, conseguir a expiação desses pecados.
É extremamente difícil. Extremamente difícil. Enquanto, se você é viciado em jogo, por exemplo, o beijo jurídico Bianquinha, você sabe que o seu problema é porque você tá viciado em jogo, porque você tá ali destruindo a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Você tem uma causa aparente. Você pode chegar num padre e falar: padre, eu estou viciado em jogo, me ajude. Eu preciso de uma saída, eu preciso da sua ajuda. Né? Enquanto esse tipo de neurose, esse tipo de inveja, de soberba, de orgulho, porque eu merecia mais, né? Eu sou muito especial, eu merecia mais do que isso, eu não posso me contentar a ser frentista do posto de gasolina da minha cidade. Não posso me contentar a estudar na mesma universidade que a minha mãe estudou, né? Porque olha minha mãe é uma pobre coitada que não soube escolher direito o marido. Que olha que vida lamentável, a vida da minha mãe, a vida do meu pai, que pessoas lamentáveis presas nesse subúrbio e tudo mais. Esse pecado, cara, como que você chega no padre e fala assim: padre, a Madame Bovary tentou chegar no padre, a Esther cogita chegar no padre, a Esther cogita chegar num padre católico e dizer o seguinte: eu andava pensando em virar católica. Eu sabia que os católicos consideravam matar a si mesmo como um pecado terrível. Se era assim, talvez eles conseguissem me convencer a não fazer isso. Claro que eu não acreditava em vida após a morte, na concepção da Virgem, na Inquisição, na infabilidade daquele Papa com cara de macaco. Mas o padre não precisava saber de nada disso. Eu podia apenas me concentrar no meu pecado, e ele me ajudaria a me arrepender. O único problema era que as igrejas, mesmo a Igreja Católica, não tomavam conta de toda a sua vida. Você podia se ajoelhar e rezar o quanto quisesse, mas ainda assim teria que fazer 3 refeições por dia, ter um emprego e viver no mundo. Afinal, ela queria uma fuga da matéria. Pensei que podia descobrir por quanto tempo era preciso ser católica até virar uma freira. Perguntei à minha mãe, imaginando que ela saberia me orientar. Ela riu da minha cara. Você acha que eles vão aceitar alguém como você, assim, de cara? Você tem que saber de cor todos os catecismos e credos. Olha Satanás falando, né? Você acha que eles vão aceitar alguém como você? Você acha que a igreja vai aceitar alguém como você? Uma garota com a sua cabeça? Ainda assim, eu comecei a me imaginar indo falar com algum padre de Boston. Tinha que ser lá porque eu não queria que nenhum padre da minha cidade soubesse dos meus planos de... Padres são fofoqueiros terríveis. Eu iria vestida de preto, com meu rosto pálido e abatido, me jogaria aos seus pés e diria: ó padre, me ajude. Gente, como Madame Bovary fez, tá? Como Madame Bovary fez. Mas isso foi antes das pessoas começarem a me olhar de um jeito esquisito, como aquelas enfermeiras no hospital, né? E eu estava convencida de que católicos não aceitariam uma freira maluca.